Olá pessoal, meu nome é Josiane dos Santos Silva. Irei apresentar o texto da abordagem estrutural ao gerativismo chomskyano de Silvio Ribeiro da Silva. A questão da linguagem. Segundo Silva, 2009, a linguagem está presente em tudo aquilo que fazemos. É ela que permite as relações entre as pessoas. Portanto, seria impossível para o homem viver sem a linguagem. Com isso, o autor cita o linguista Engelsley, que afirma que ser a linguagem inseparável do homem. Ela está com ele em todos os seus atos e é o instrumento graças ao qual ele modela seu pensamento, seus sentimentos, suas emoções, seus esforços, sua vontade e seus atos. O instrumento graças ao qual ele influencia e é influenciado, a base mais profunda da sociedade humana. A partir disso, a linguagem passa a ser mais difundida com as ideias dos estruturalistas no início do século XX, liderados pelo suíço Ferdinand de Saussure. A palavra estruturalismo remete a algumas das correntes da linguística moderna que vieram à tona após a publicação do curso de Linguística Geral, CLG, em 1916, com as ideias de Saussure. Esse livro foi feito por dois discípulos de Saussure, que foi publicado em 1916, pelas quais surgiram duas grandes ramificações de estudos: a Escola de Genebra de Saussure, na Europa, e a Escola Mecanicista de Leonard Bloomfield, nos Estados Unidos. O estruturalismo. A própria palavra estruturalismo surge pela forma com que esses estudiosos abordavam a língua. Para eles, cada língua tem sua estrutura, e o que importava era o estudo dessa estrutura. Portanto, os estruturalistas consideravam que as línguas naturais devem ser tratadas como entidades autônomas. Cada língua tem sua própria estrutura definida pelo estabelecimento das unidades interior de cada sistema e das relações opositivas a elas. A dimensão social ou coletiva da língua é mais importante que o discurso individual. Ou seja, Saussure estava interessado na infraestrutura da língua comum a todos os falantes, e não necessariamente no discurso individual do sujeito. Para ele, o estudo da língua é sincrônico, existindo agora, melhor que o diácrono existindo e mudando com o tempo. Os aspectos distribucionais e funcionais das unidades são necessários para identificá-las. Ou seja, defende-se a ideia de que na língua as unidades constituintes não existem por si só, mas apenas em função das relações que há entre si. Ou seja, uma palavra só tem uma função dependendo da posição que ocupa na frase. As unidades constituintes não têm existência por si só, mas apenas em função das relações de solidariedade e dependência entre si. Como Saussure considerava, a língua é um sistema formado por partes relacionadas entre si. Um pronome, por exemplo, só terá essa designação se tiver função de pronome. Seu papel é o de substituir um nome estando relacionado a ele. Essa é sua função, e ela será determinada pela posição que a palavra ocupa na frase, ou seja, o local onde ela aparecer. Se não nos guiarmos por esse conceito estruturalista, podemos nos enganar ao classificar um o, por exemplo, como pronome demonstrativo e ele ser um artigo ou até mesmo um substantivo. Já o estruturalismo americano de Bloomfield trabalhava com as regras de estrutura sintagmática e com a noção de constituinte imediato. As línguas são estruturadas através de segmentos denominados constituintes. Vejamos o exemplo. A frase "Eu aprenderei linguística". Eu, constituinte, é uma sintagma nominal. Aprenderei linguística, constituinte, é um sintagma verbal. Outras contribuições: o distribucionalismo e o funcionalismo. Para as ideias distribucionalistas, as palavras são distribuídas na língua como se fossem cartas de um jogo de baralho. Cada jogador recebe uma carta determinada e com ela realizará as suas jogadas. Cada carta tem uma função específica. Dessa forma, cada uma exerce um papel dentro do jogo, tendo mais poder que a outra. Com a língua acontece o mesmo. Cada palavra é distribuída de acordo com a sua função. Chomsky e as críticas ao estruturalismo. Na década de 50, o estruturalismo recebe as primeiras críticas advindas de Noam Chomsky, discípulo do distribucionalista americano Zelig Harris.
Chomsky rejeitou a tendência classificatória usada pelos distribucionalistas, tecendo sua principal crítica no fato dos estruturalistas considerarem apenas as palavras isoladas e não as frases em si, desconsiderando o papel do falante e sua capacidade de criar novas frases. O gerativismo chomskyano. A partir dessas críticas, o linguista, baseado nos estudos bloomfieldianos sobre as regras de estrutura sintagmática, formulou trabalhos na análise da competência inata dos falantes de criar todas as frases de sua língua, mesmo não tendo qualquer instrução anterior ou ter ouvido as frases antes. Os trabalhos de Chomsky deram início à corrente de estudos da ciência da linguagem gerativista no final da década de 1950 nos Estados Unidos. Portanto, para o gerativismo, as frases são compostas a partir das transformações espontâneas feitas pelo falante no eixo paradigmático. Vejamos o exemplo. O menino, sintagma nominal, mais beber água, sintagma verbal, formam a frase o menino bebeu água. Então, quando vamos formular uma frase, aplicamos às palavras regras de transformação, que variam de acordo com a forma peculiar de cada código linguístico, ou a gramática, de modo que a mesma faça sentido. Dessa forma, ao fazer transformação, o falante usa o seu código linguístico para que a frase faça sentido. O falante como objeto de estudo. Ao contrário de Saussure, Chomsky privilegia o falante, que faz uso, ao falar, de sua competência inata, aquilo que Saussure chama de língua, que permite a esse falante a capacidade de formular frases inéditas, possuir um conjunto de regras para criar essas frases, gerar frases a todo instante e verificar a gramaticalidade das frases. Ou seja, a competência, que é algo inato do falante, faz com que ele tenha essas outras capacidades. A capacidade de verificar a gramaticalidade das frases é aquela em que nós somos capazes de perceber que a frase "A comprou de Luiz Casamarina" está mal estruturada. É a gramatical, apesar de as palavras serem conhecidas semanticalmente. Temos essa capacidade de perceber quando uma frase, mesmo que não seja na nossa língua, está estruturada ou não gramaticalmente. O gerativismo e as influências da psicologia e da matemática. O gerativismo de Chomsky utiliza a parte das teorias da psicologia e da matemática. A psicologia nos estudos gerativistas tem a influência de Piaget sobre a associação de desenvolvimento cognitivo ao desenvolvimento biológico. Ou seja, Piaget acreditava que o desenvolvimento cognitivo está relacionado ao desenvolvimento biológico. Já a influência de Vygotsky é a ampliação do desenvolvimento cognitivo e biológico a partir da interação com o meio e as pessoas. Ou seja, Vygotsky considerava que o desenvolvimento cognitivo e biológico era ampliado a partir da interação que a criança tem com o adulto e com outras crianças. A matemática nos estudos gerativistas. A aproximação consiste na utilização de regras, uso de substituições, aplicação de operações para se chegar a um resultado final que venha a ser a frase, assim como na matemática, que usa operações na construção de uma frase, também utilizamos regras, substituições e operações para se chegar a um resultado final. Vejamos o exemplo de diagrama arbóreo usado pelos gerativistas para explicar essa operação gramatical. A oração, O, e o sintagma nominal e o sintagma verbal. Vejamos a frase, a lua brilhava. A lua é o sintagma nominal, onde há o determinante a e o nominal lua. Com isso, soma-se ao sintagma verbal, que é o verbo brilhar, que é o sujeito ao fazer a transformação a partir do código gramatical da sua língua, transforma esse verbo brilhar para constituir a frase a lua brilhava. É possível perceber que tanto o estruturalismo baseado nas ideias de Saussure quanto o gerativismo chomskyano trouxeram grandes contribuições para o estudo da linguagem nos dias atuais, já que ambas as correntes trazem conceitos e aspectos que precisam ser considerados. Então, como diz Silva 2009, resta mencionar que a linguagem é o lugar onde os indivíduos se representam e constituem o mundo e suas situações. Não basta, portanto, estudar a língua como um código,
como um conjunto de signos através do qual emissor e receptor enviam e recebem mensagens, nem como um sistema abstrato de relações entre partes que fazem com que sejam estruturadas frases de uma língua, ou como um conjunto de enunciados desvinculados de um contexto. A linguagem não pode deixar de ser considerada lugar de interação, de representações, de papéis.